Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Sabadão, cedinho, né? Falei aqui uma live agora, falarei sobre o regimento da UFAM, da Universidade do Amazonas. E é interessante, e eu estou fazendo essa live porque regimento é um documento que todo mundo tem muita dificuldade de estudar. Então, a questão hoje de trazer um regimento necessariamente sobre a Universidade do Amazonas é para que vocês entendam mais ou menos como que se estude um regimento, tá bom? Hoje ainda eu terei algumas outras lives, como por exemplo, terei uma live aí também para a PM do Tocantins. Amanhã eu vou corrigir as provas também da PM do Tocantins. Enfim, nós temos muitos eventos hoje. Darei uma aula aqui agora para vocês entenderem um pouquinho como é que se estuda um regimento, que é um documento que é tido como um dos mais difíceis de se estudar, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos lá, bora com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora então entender um pouco mais o regimento da Universidade então do Amazonas. Mas antes de prosseguir, eu quero aqui responder uma pergunta, no caso a pergunta da Gislaine. Gislaine, isso, ela é de Manaus. E ela me fez uma pergunta que talvez seja a dúvida de todos vocês. Ela me disse o seguinte: professor, o que é o regimento? E olha, por que eu tenho tanta dificuldade em estudar o regimento? Gente, é o seguinte. A universidade, ela tem um estatuto. O estatuto, então, traz normas sobre o seu organismo, né, sobre o seu funcionamento e sobre a sua organização. Então, de que maneira está organizada ali a Universidade Federal? Qual é a sua estrutura? Qual é o seu funcionamento? É sobre isso que o estatuto fala. E o regimento? Gente, o regimento, ele vai ampliar, ele vai explicar aquilo que está lá, então, no nosso estatuto. Se o estatuto fala, olha, existe o conselho superior, tá, então existe o conselho universitário, ok, o estatuto fala, então, que existe o conselho universitário. Já o regimento vai explicar o que faz esse conselho universitário. Então, o regimento, sem qualquer juridiquês, é um documento que vai trazer os detalhes, as minúcias, é um documento que explica o estatuto. Por isso é um documento muito difícil de se estudar. Sabe por quê? Quase todo o regimento é sobre competências, é sobre o que faz cada um dos órgãos. E eu sei que isso, gente, causa uma canseira no candidato sem fim. Isso aí é algo que o candidato tem pavor, é estudar no caso, atribuições de cada um dos órgãos. Só que a banca sabe disso. A banca sabe disso. E então o que a banca faz? Despeja questões na nossa prova a respeito deste assunto. Seja como for, conosco não. Nós vamos para cima e nós vamos aprender, tá bom? É uma aula agradável? Não, não é. Não é. Mas nós não estamos aqui para ter sentimento, nós estamos aqui para ter resultado. Eu quero de você é foco. Não quero seu carinho, eu quero seu foco. Sabe por quê? O carinho você me dá depois que você estiver aprovado lá com o seu nome no hall lá daqueles que lograram êxito, tá bom? O momento agora não é nada de carinho, o momento agora é de foco. Então, em algumas vezes, inclusive, eu tenho até que fazer leitura destas atribuições. E eu sei que isso causa ojeriza em vocês, mas não tem outro jeito. Esse é o jeito mais eficiente de se vencer. Vou dar aqui para você uma dica. Vou dar aqui uma dica para você. Só para você entender o que eu quero dizer. Recentemente, eu tive uma dor de garganta. Aí eu fui ao médico, evidentemente, cuidar. Chegou lá, o médico chegou e falou comigo assim: olha, eu tenho esse remédio aqui, ele poderá resolver a sua situação. Você vai tomá-lo em 5 dias, 6 dias, mas se não der resultado, o que eu espero, você volte aqui. Agora, eu tenho esse outro aqui, que é uma injeção, que dói demais, mas você vai tomar e vai melhorar. Qual que você quer? Eu falei, eu quero a injeção. Sabe por quê, gente? Porque a injeção ia doer muito, mas ia resolver o meu problema. E aí? E o outro comprimido? Não, o outro comprimido eu ia tomar durante 5, 6 dias. Poderia ou não resolver a minha vida. Isso é legislação. Uma metáfora para você entender. Isso é legislação. Dói.
Dói, no caso, estudar legislação do jeito que nós fazemos aqui, mas é o que vai te dar resultado. Então, o que você prefere? Que eu dê para você uma legislação cheia de mapas mentais, cheia de, né, leis comentadas, ali cheia de florzinhas, e não sabendo se isso vai ter um resultado lá no final? Por quê? Porque normalmente não se cobra interpretação? Ou você quer aquela legislação raiz, aquela que eu falo com objetividade? Olha, esse é o tema, é dessa forma que a banca vai cobrar, estude assim. Mas nesse caso você vai acertar a questão. Eu tenho certeza que você vai optar pela segunda, tá bom? Então, essa era a pergunta dela. Eu espero aqui que com essas metáforas eu tenha sido bem claro para você na minha proposta, tá ok? Vamos lá? Simbora com o professor. Partiu a aprovação. Estamos aqui porque o objeto, tá? É o objeto, então, nesse caso especificamente, é estudarmos o regimento da Universidade do Amazonas. Simbora, gente. Alegria, animação, olho no olho, sangue no sangue e vencer e vencer. Nós não temos outra, tá? Outra saída. Bem, o objeto do nosso estudo é o regimento, tá? É o regimento, então, no caso aqui, da Universidade do Amazonas. Vamos entender um pouco melhor o funcionamento da universidade. E com isso vamos avançar e muito na nossa preparação. Dando sequência no nosso assunto, chegou aquele momento em que eu quero falar sobre as competências da Câmara. Bem, das câmaras. Nesse caso, o que nós não podemos esquecer? Competências aqui está no sentido de atribuições, tá? Então aqui competência está no seguinte sentido: são aquelas atribuições que a lei falou, olha, você órgão, você agente pode fazer. Porque nós sabemos que no direito público isso é necessário. Tem que ter uma norma falando, você pode fazer, tá bom? Então vamos falar aqui um pouco sobre esta competência. Então está no sentido de atribuições, ok? Vamos lá. Bem, agora que nós então já identificamos, inclusive já falamos sobre algumas delas, né? Nós já falamos aqui sobre algumas competências das câmaras. Agora eu quero forçar com você aqui, então, eu quero, tá? Nesse caso aqui, trazer a seguinte competência. Bem, além daquela competência que é normal, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nós temos também nesses conselhos as chamadas câmaras setoriais. Então, nós temos as chamadas câmaras setoriais. Estas câmaras setoriais, elas fazem parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Pronto. Agora, nós já falamos sobre algumas delas. Eu quero falar agora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Na nossa aula anterior, eu falei daquela que é a Câmara de Pesquisa da Câmara de Graduação. Agora eu quero falar sobre a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Vamos entender melhor aqui, então, o que faz, qual é a missão desta Câmara, qual é a sua atribuição. Bem, nesse caso especificamente, nós temos nos termos do nosso regimento o seguinte: o que faz a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação? De que jeito que isso cai em prova? A banca vai simplesmente trazer para você uma competência e vai perguntar se aquilo é competência, se aquilo quem deve fazer é ou não a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, nos termos da nossa legislação, e aqui eu tenho que resumir a ideia daquilo que cada um dos órgãos fazem. Então, nos termos do nosso regimento, compete à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Ela vai opinar sobre normas complementares, tá? Aquelas normas que serão baixadas ali pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, o Conselho baixa algumas normas e aí o que acontece? A Câmara de Pós-Graduação vai complementar aí estas normas justamente para que possa atender aí às suas demandas institucionais. Então, o Conselho, gente, guarde esta ideia. Só você lembrar, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão vai baixar as normas. Aí, a Câmara de Pós-Graduação fala, olha, o Conselho falou isso, mas faltou um pouquinho ali. Aí, aquele pouquinho que faltou, que é uma norma complementar, aí, então, isso aí será baixado pela Câmara de Pesquisa
e pós-graduação, tá bom? Claro, evidentemente que isso tem que estar diretamente relacionado com o curso de pós-graduação, né? Como, por exemplo, assuntos como, por exemplo, matrícula, assunto como currículos, programas, avaliação de desempenho, tudo isso. Então, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão baixa normas, aí esta Câmara fala, ih, rapaz, faltou um pedacinho. Ela vem e complementa, tá bom? Outras atribuições da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Caberá a ela ainda deliberar, ou seja, votar, decidir sobre a criação, sobre a expansão, modificação e também sobre a extinção de cursos de pós-graduação. Então, quando o assunto é pós-graduação, seja a sua criação, o curso, da criação do curso, modificação, a sua expansão, tudo isso aí, então, primeiro passa por esta Câmara Setorial, tá bom? Vai aprovar os planos de cursos de especialização e aperfeiçoamento, vai aprovar os planos e projetos de pesquisa, levando em consideração, então, as diretrizes fixadas lá no nosso estatuto, vai opinar sobre normas complementares que serão baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, então também tem esta missão de opinar, e vai deliberar sobre propostas, indicações, representações ou consultas que sejam de interesse da universidade. Perceba então que não é muito difícil guardar não os assuntos relacionados à pós-graduação, quando são cobrados dentro do contexto do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, normalmente então os assuntos de pós-graduação vão resultar aqui em algum tipo de atuação da Câmara, então nesse caso aqui, ó, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Viu como é que é tranquilo, como é que é o macete? É você então não decorar, você entender. Quando você entende, fica tudo mais fácil. Além disso, agora eu quero falar de uma outra Câmara. Eu quero falar da Câmara de Extensão e Interiorização. Então agora eu quero falar de uma outra Câmara. Câmara de Extensão e Interiorização. Bem, nesse caso especificamente, mais uma vez temos que identificar. Olha, imagina que estivesse assim na nossa prova. Aprovar os planos de cursos de especialização e aperfeiçoamento é uma competência da Câmara de Extensão e Interiorização. Errado. Porque esta missão, no caso, esta atribuição, é da Câmara de Pós-Graduação, não é de extensão e interiorização. Então, você saber o que faz uma ou outra Câmara vai ser decisivo para o nosso contexto. Nesse sentido, então, vamos lá. Quais são as atribuições da Câmara de Extensão e de Interiorização? Primeiro, caberá a esta Câmara opinar sobre normas complementares também que serão baixadas ali pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Claro, naqueles assuntos que dizem sobre extensão. Porque se for, no caso, falar sobre pós-graduação, aí nós já sabemos que não é da Câmara de Extensão e de Interiorização. Aí já é da Câmara de Pós-Graduação. Então você tem que entender também, enxergar qual é o curso aqui que está sendo proposto. E as normas estão sendo propostas aqui para quais temas. E aí, evidentemente, com isso você vai conseguir separar. Então, opinar sobre normas complementares a serem baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, isso, então, no caso, caberá à Câmara de Extensão e Interiorização. Cuidado com o núcleo verbal, opinar, tá? Também caberá a esta Câmara aprovar projetos e planos de cursos e serviços de extensão. Para que isso, professor? A ideia, gente, é aumentar o alcance, a ideia é difundir conhecimentos e técnicas de trabalho. Isso, evidentemente, para que tenha eficiência e também para que os padrões culturais da comunidade sejam, então, ali efetivos. Então, para a prova, a ideia que normalmente é cobrada é essa: aprovar projetos e planos de cursos, tá? E serviços de extensão. Então, trata-se de uma atribuição da Câmara, tá? Da Câmara de Extensão e Interiorização. Também, deliberar sobre propostas, indicações, representações
ou consultas, tá? Que sejam de interesses da universidade, mas repito novamente, desde que tais assuntos estejam diretamente ligados à extensão. Tá bom? Então, um macete que eu dou para vocês é esse. Se aparecer na nossa prova Câmara de Extensão e Interiorização, sempre lembre da palavra extensão. Se aparecer a palavra extensão naquela atribuição, certamente ela poderá estar ligada à Câmara de Extensão e Interiorização. Mas o outro macete que o Galante te dá, a primeira coisa que você tem que saber, quais são as câmaras setoriais que eu tenho no departamento, então, ali de ensino, pesquisa e extensão. É a primeira coisa, né? Pelo conselho, evidentemente, vamos dizer assim, não é nem departamento. Então, primeira coisa que você tem que saber, quais são as câmaras setoriais que fazem parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, nós temos a Câmara de Pós-Graduação, de graduação e também de extensão. Essa é a primeira missão que você tem. E depois, então, a gente separa as atribuições de cada uma delas, tá ok? Além disso, vamos agora para alguns pontos interessantes, tá? Como, por exemplo, as deliberadas, no caso aqui, as deliberações, ou seja, as votações, as decisões quanto à criação, expansão, modificação e extinção de cursos de graduação e pós-graduação. Tudo isso tem que ser homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, o que que acontece? Como é que funciona isso? As câmaras setoriais, nós já aprendemos, você viu aqui, as câmaras setoriais vão deliberar sobre isso. Então, elas vão deliberar sobre este fim. Depois que elas deliberam, então, sobre este fim, aí, então, depois, estas decisões são enviadas aqui ao Conselho, tá, de Ensino, Pesquisa e Extensão, e ele homologa. Homologa ele pega aquela votação, vê direitinho, vê como foi feito, está tudo certinho, ele vai lá e homologa, ou seja, ele vai lá e ratifica, ele vai lá e concorda com aquelas informações. Os presidentes das câmaras setoriais, e nós aprendemos que nós temos 3 câmaras setoriais, três câmaras, graduação, pós e extensão, tá? Os presidentes, no caso das câmaras setoriais, então, presidente das câmaras, né, os presidentes aqui das câmaras setoriais, tá? Vamos supor que, por algum motivo, eles estejam impedidos de agir, ou seja, eles estão faltando ou estão impedidos. Eles serão substituídos, tá? No caso ali, por membros do mesmo colegiado. Então, alguém que faz parte do colegiado, gente, será ali, então, nesse caso, seu substituto natural. Tá bom? Então eles serão substituídos por um membro do mesmo colegiado, designados ali pelos presidentes da Câmara, tá? E aí ele vai assumir os trabalhos e mais, tá? Normalmente, quem é normalmente o substituto natural do presidente? Normalmente, nesse caso aí, é o membro que possui maior tempo de serviço na universidade. Para a nossa prova, basta você levar a seguinte ideia. Presidente de Câmara Setorial, ele tira as férias? Tira férias, por exemplo. Nesse período, quem irá substituí-lo? Um membro, tá? Um membro, então, ali no caso, daquele colegiado. Normalmente, quem é esse membro? É aquele que tem mais tempo de serviço na universidade. Normalmente, é assim que nós o temos, tá bom? Normalmente, então, será um membro com mais tempo de serviço na universidade, ok? Pronto, nós já fizemos isso aí. Agora, eu quero falar sobre a representação da comunidade universitária. É muito importante, nós sabemos que a comunidade, então, no caso universitária, ela é composta de quê? Ela é composta dos docentes, ela é composta dos discentes e ela também é composta, tá, pelos técnicos administrativos e também marítimos, não é isso? Agora, quem são aqueles que irão participar, então, desta representação? Quem são os escolhidos? De que maneira, tá, nesse caso aí, é feito isso? Bem, nós vamos agora aqui entender melhor isso. Então, simbora aqui com o professor, simbora falar sobre representação da comunidade universitária. Vamos falar aqui, então,
tá? Sobre a representação da comunidade universitária. Vamos entender melhor aqui então como funciona isso. Primeiro, os representantes, tá? No caso, os representantes da comunidade universitária junto aos colegiados superiores. Então, quais são os colegiados que nós temos? É o Conselho Universitário, o Conselho de Administração e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tá? Então, esses representantes, eles serão escolhidos mediante votação direta e secreta dos seus respectivos membros. Então, professor, quer dizer que todos eles são eleitos? Sim, tá? São eleitos ali, e evidentemente, nesse caso, a característica mais importante que você tem que saber, eles são eleitos então para um mandato e será permitida, nesse caso, uma reeleição, tá? Então, nesse caso aí, o que é mais importante que você tem que saber? O representante, então, tá, do corpo docente, do corpo discente e dos técnicos administrativos são eleitos por voto direto e secreto por seus respectivos membros. Por quê? Nós teremos representantes de tais integrantes da comunidade em todos os conselhos, ok? Somente poderão, tá, no caso, candidatar-se à representação docente que faça parte da carreira de magistério superior da universidade. Ou seja, somente vai poder participar ali, somente poderá se candidatar a esta representação se o professor for um professor efetivo, for um professor, então, permanente, do quadro permanente. Tá bom? Então, para ser o professor, o docente que quiser, então, ser o representante, nesse caso aí, ele obrigatoriamente precisa fazer parte do quadro docente, beleza? Além disso, tá? Além disso, quem são aqueles que podem, então, no caso, se candidatarem à representação discente? Ou seja, quem são os alunos que poderão se candidatarem para que possam, com isso, no caso ali, se tornarem representantes nos respectivos conselhos? Bem, no caso especificamente, nos termos da nossa legislação, somente poderão se candidatar à representação discente, gente, alunos que sejam regulares na nossa universidade. E nós já vimos as definições que nós temos, né? Os mais diversos tipos de alunos que nós temos, de discentes. E aqui, então, por exemplo, os avulsos não podem. Quem é que pode? Somente os alunos regulares. Então, para a nossa prova, guarde isso. Ah, professor, então quer dizer que nós teremos representantes dos alunos em todos os conselhos? Em todos os conselhos. Conselho Universitário, Conselho de Administração e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós teremos representantes lá, então, especificamente no caso aí de alunos, tá bom? Bem, eles então, tá, nesse caso aí, serão alunos, então, regulares da universidade. Normalmente, são aqueles alunos que são matriculados em cursos de graduação, que tenham já pelo menos, eu entrei ontem na universidade, será que hoje eu já posso me candidatar? Não, você precisa pelo menos ter concluído 2 períodos do curso, 2 semestres pelo menos do curso, tá bom? Também poderão participar, né, no caso, poderão se candidatar aqueles alunos que são matriculados regularmente no curso de pós-graduação stricto sensu, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês, são eles que poderão, então, participar desses conselhos. Olha, agora, e dos técnicos administrativos, tá? Quem são aqueles que poderão, então, participarem? Quem são aqueles que poderão, então, fazer parte, no caso de tais conselhos, né? Olha, nos termos do nosso, então, regimento, somente poderão se candidatar à representação, no caso do corpo técnico, administrativo e marítimo, os servidores estáveis. Ah, você fez concurso para técnico administrativo, você passou, você está em estágio probatório. Você pode participar, então, você pode se candidatar para ser representante, então, junto, nesse caso aí, aos conselhos? Não, você não pode. Só depois que você superar o estágio probatório. Só depois que você
efetivamente, então, estiver, tá, no caso ali, estabilizado. Além disso, e os representantes da comunidade local, eles podem participar desses conselhos? Sim, mais do que isso, eles podem não, eles participarão. Então, nesse caso, os representantes, no caso aí da comunidade local, eles tais serão escolhidos, tá? Serão escolhidos pela comunidade universitária. Normalmente, como é feito isso, tá? Existem pessoas que são indicadas ali, então, pelas entidades representativas ali dos campos, tá? E aí, então, dentre aqueles ali, a comunidade universitária, então, escolhe cada um deles, tá bom? Aqui é interessante é que normalmente a banca pode colocar assim para você na prova. Preste atenção. A banca vai colocar aqui os representantes da comunidade local que serão escolhidos para participarem dos conselhos, né, no conselho universitário, conselho também, no caso de administração, ou conselho de ensino, pesquisa e extensão, serão escolhidos ali pela comunidade local. Errado. Serão escolhidos pela comunidade, no caso, universitária. A comunidade local indica os seus representantes, normalmente, tá? Eles são indicados ali por diversos setores culturais, científicos, empresariais, indica a comunidade, então, universitária, vê todos aqueles que estão ali e, dentre eles, escolhe, então, um para ser ali o seu representante nesse conselho, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Olha, o conselho universitário, tá, por iniciativa aí do seu presidente, ele irá regulamentar todo o processo eleitoral. Como nós vimos, então, a escolha dos docentes, dos discentes e dos técnicos administrativos, que, no caso, serão representantes nos respectivos conselhos de universitário, administração, de ensino, pesquisa e extensão, serão eleitos pelos seus pares por voto direto e secreto, não é isso? Pois é, então o Conselho Universitário, ele tem uma missão aqui muito interessante. Esse Conselho Universitário é ele quem tem a prerrogativa para regulamentar o processo eleitoral. É ele, então, que vai trazer todas as regras ali sobre o processo ali, no caso, eleitoral, fazendo então ali com que toda essa informação fique à disponibilidade, fique disponível de todos os interessados naquele procedimento. Agora, se por qualquer motivo, gente, não forem preenchidas todas as vagas oferecidas, e aqui eu não estou nem trazendo para você qual seria a principal destas, né, destas possibilidades. Simplesmente algumas vagas não foram preenchidas. E aí, o que deverá ser feito nesse caso? Nesse caso, o conselho universitário é ele quem vai preencher as vagas remanescentes. Como isso cai em prova? A banca vai colocar assim para você na prova. Preste atenção. A banca vai colocar assim e aí vai ficar errada. A banca vai colocar assim: se por qualquer motivo não forem preenchidas vagas oferecidas, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão irá preencher as vagas remanescentes. Não, isso não é atribuição do Conselho, tá, de Ensino, Pesquisa e Extensão. Isso é atribuição do Conselho Universitário, ok? Então, fica aí esta dica para vocês, é importante para a nossa prova. Agora, quero falar sobre os colegiados das unidades. Vamos entender um pouco melhor os colegiados. O que faz um colegiado, gente, de uma determinada unidade? Qual é a sua missão, então? Vamos entender aqui um pouco melhor, então, esses colegiados, isso, claro, na perspectiva aqui do nosso regimento, tá bom? Então, vamos lá. Olha, vamos começar pelo conselho departamental, tá? Então, o conselho departamental, ele é um colegiado de uma unidade. Essa é a primeira missão que você já tem que anotar. Pega aí um papel, anota de lado aí. Então, se aparecer na sua prova, se o conselho departamental é um colegiado de unidade, sim, é um colegiado de unidade, tá bom? Primeiro macete que eu dou para você, então. Bem,
esse conselho departamental, ele é um órgão normativo? Não, ele não é um órgão normativo, tá? O conselho departamental, ele é um órgão consultivo e deliberativo. E quais são, então, as suas principais competências, tá? Consultivo porque, nos assuntos que lhes são inerentes, eles receberá consultas, né, dos mais diversos setores lá da comunidade. Tá? E deliberativo porque as suas decisões são tomadas por seus membros, então as decisões são coletivas. Quais são as suas principais competências? Não quer dizer que sejam as únicas, tá? Então, quais são as principais competências do Conselho Departamental? Nos termos do nosso, então, regimento, caberá ao Conselho Departamental, primeiro, elaborar e modificar o regimento da unidade, então da sua respectiva unidade. Ele também vai supervisionar as atividades dos departamentos e, com isso, evidentemente, promover a sua articulação, uma vez que o departamento, então, para que ele tenha uma melhor e mais, né, vamos colocar assim, efetiva missão institucional, é necessário que haja, então, ali esta articulação, tá bom? Além disso também, tá? Ele vai deliberar, ou seja, vai votar, vai decidir sobre a utilização de equipamentos e instalações que são conferidas àquela unidade. Podemos dizer que o conselho, então, departamental, ele tem muito mais um status de gestão, não é isso? Claro que numa análise aqui rápida é isso que a gente enxerga, tá legal? Além disso, ele vai julgar, né, recursos das deliberações dos departamentos ou dos seus chefes. Então, ele tem natureza recursal? Tem. Se aparecer assim na nossa prova, tá? Nesse caso, apareceu lá, o Conselho Departamental tem natureza recursal? Tem. Sabe por quê? Porque ele julga os recursos de deliberações dos departamentos e dos seus respectivos chefes, tá bom? Vai propor ainda ao Conselho Universitário, pelo voto de 2/3 ali dos seus membros, o afastamento ou ainda a destituição do diretor da unidade. Então, quando aparecer aqui afastamento ou destituição do diretor da unidade, isso passa pelo, então, no caso aí, Conselho Departamental. Vai decidir ainda sobre proposta de destituição de chefes e departamentos, vai decidir ou emitir parecer sobre questões de ordem administrativa e disciplinar. Além disso, vai apreciar e aprovar projetos de pesquisa e extensão e também os planos dos cursos de graduação e de pós-graduação e vai exercer atribuições que lhe sejam conferidas em relação ali à matéria de pessoal docente, discente e também de técnico administrativo. Percebam, gente, que a natureza, então, dele é muito mais uma natureza, vamos dizer assim, de gestão da unidade, tá bom? Fica aí esta dica para você. Além disso, vai exercer outras atribuições que lhe são de competência, principalmente no que diz respeito à seleção de pessoal, vai propor ao Conselho Universitário a concessão de título de professor emérito, que inclusive nós estudamos isso em estatuto, tá? E vai exercer outras atribuições, claro, que lhe são então inseridas, conferidas pela lei, tá bom? Bem, com isso, nós, então, avançamos na nossa preparação e chegamos naquele momento culminante. Isso cai em prova? Não, isso não cai em prova. Isso despenca em prova. E você quer e fará a diferença, não é isso? Então, sempre me perguntam, professor, o que muda a nossa vida? Deus e a sua vontade. Se você tiver, né, para aqueles que creem em Deus, né, e você estudar, não tem outro jeito. Se o assunto é bom, se o assunto é ruim, se o professor é bom, se o professor é ruim, você não tem outra saída. Ninguém vai se tornar um servidor da Universidade do Amazonas sem estudar. Não existe, tá, aquela loteria. Não existe aquela loteria onde você preenche um cartão com números e o seu prêmio é um cargo público. Não existe isso. Não existe. Cargo público efetivo, não. Você pode esquecer. Não tem esse negócio de bilhetinho, vou apostar. Não, é estudando. Não tem outro jeito, tá bom?
Vamos ver aqui uma questão muito próxima, então, daquela que você poderá encontrar no dia da nossa prova. Olha só. Em conformidade com o regimento, então, da Universidade do Amazonas, assinale a alternativa incorreta. Então, dois detalhes. Primeiro, eu quero que você responda com base no regimento. Segundo, eu quero a alternativa que seja incorreta. Então, vamos lá. Primeira delas, as deliberações sobre a criação, expansão, modificação e extinção de cursos de graduação e de pós-graduação devem ser homologadas pelo Conselho Universitário. Não, gente. Tais devem ser homologadas, sabe por quem? Pelo Conselho, então, nesse caso aí, de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, é pelo CONCEP. Então, de cara, a letra A já está incorreta. Isso tira a nossa responsabilidade de analisar as demais? Não. Os presidentes das câmaras setoriais, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por membros do mesmo colegiados designados pelos presidentes das respectivas câmaras, assumindo a direção dos trabalhos na ausência de designação. Um membro que tem o quê? Mais tempo de serviço na universidade. Tranquilo, verdade. Os representantes da comunidade universitária, junto aos colegiados superiores, Conselho Universitário, Conselho de Administração, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e câmaras setoriais, serão escolhidos por votação direta e secreta dos membros de cada consegmento institucional, com mandato conforme o estatuto permitida uma reeleição. Perfeito. Aqui eu tenho corretamente as ideias quanto aos representantes. Somente poderão se candidatar à representação docente os integrantes da carreira do magistério superior da universidade do quadro permanente. Verdade, tem que ser professor do quadro permanente. Somente poderão se candidatar à representação discente os alunos regulares da universidade, matriculados em cursos de graduação que já tenham integralizados os créditos correspondentes aos 2 primeiros períodos dos respectivos cursos, bem como aqueles regularmente matriculados em cursos de pós-graduação estricto sensu. Sim, aqui eu tenho quem são os discentes que poderão então ser representantes. Logo, de fato, a única alternativa que se mostrou incorreta, a alternativa A, ok? E com isso, então, nós alcançamos o nosso objetivo, chegamos aí então ao final deste nosso bloco. Tenho certeza que você entendeu esta dinâmica, esta nossa vontade de fazer diferença, e tudo isso será um grande diferencial na sua vida, ok? Um forte abraço no seu coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tudo bem? Bom dia, gente. Viu como estudar regimento requer de você técnica, né? Regimento é um documento extremamente difícil de se estudar e você tem que estudar, então, pontuando ali aqueles trechos onde a banca poderá explorar e de que forma isso poderá ser feito. Mas eu posso garantir uma coisa a vocês. Aqueles que conseguem estudar regimento normalmente são os que conseguem melhores resultados nos respectivos concursos. Então, fica aí a dica do professor e desde já eu agradeço a sua participação. Divulguem, por favor, meu Instagram, nos seus grupos aí de estudo, para que as minhas aulas alcancem o maior número de pessoas possíveis, né? Então falam para se inscreverem lá no meu canal, tá? Lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube. A ideia é sempre trazer para vocês muitas novidades, tá bom? Olha, o pessoal do Tocantins que vai fazer prova aí, né, amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Bem, vocês já sabem tudo de legislação e espero que saibam tudo também das outras matérias. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.